Graça e paz com todos, e que Deus seja sempre glorificado, exaltado, irmãos, e que a paz do nosso Deus eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Yeshua, o nosso Remidor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, porque foi Ele e não nós, está escrito, foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto, né? Então, por misericórdia, a Ele toda a glória, né, irmãos? Eu estou gravando esse vídeo aqui, irmãos, referente a uma pregação de um ancião, como eu também já atendi no Ministério de Ancião, como eu já disse, não só de ancião, mas de cooperador de jovens, vou dizer assim, há muito tempo no ministério fiquei. Eu comecei a exortar a palavra, ainda era muito jovem, fui para cooperador de jovem, também muito jovem, casei muito jovem, graças a Deus, com a minha esposa. Estamos juntos até hoje. Eu casei com 18 anos de idade, irmão. Já vai quase... Eu vou fazer 60, 58, 40... 18... Vai para 48 anos... 40 anos, né? Casado, não é isso? 40 anos de casado, irmão. Então, agradeço a Deus. Esse outro ano já vai para 41 anos. Eu quero agradecer a Deus, irmão, passamos provas, lutas, tentações, calúnias, perseguições, mas isso não nos deixou separar um dos outros. Porque eu sempre amei a minha esposa e continuarei amando. E embora muitas coisas às vezes ocorrem na nossa vida, por causa de enfermidades, e nós falamos coisas que não devemos, e as outras pessoas interpretam de outro jeito, mas na verdade é que nós todos erramos. Todos pecamos, todos falhamos e alguém diz que não. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A ausência do Evangelho é que faz a gente pensar muitas das vezes que estamos condenados. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, a gente vê que não é aquilo que o homem pensa, é aquilo que Deus pensa. Irmãos, então, referente a isso, eu escutei uma pregação, como eu estava dizendo, do ancião, que foi perguntado para ele por que é que não tem o evangelho na congregação, por que não é pregado o evangelho na congregação. E ele foi bem enfático, bem assim, ele pregou a verdade, irmãos. Eu como ancião, eu estou confirmando, você não precisa acreditar em mim, se você vai agora, procura na internet, ou entra lá no canal do irmão Josafá, você vai escutar a pregação dele. Eu poderia aqui até pegar a pregação, colocar aqui, mas eu não me senti isso porque já tem irmãos fazendo e eu não quero que os irmãos pensem que eu estou querendo tirar conteúdos deles, né? Eu tenho esse temor, só se a pessoa me autoriza. Algumas coisas que eu coloco aí, irmãos, é que eu vejo que não tem direitos autorais, né? Então aí eu coloco, porque se tiver alguma reclamação de direitos autorais, a reclamação que seja realmente por motivos de direitos autorais. Aí eu tiro, porque eu não vou querer também prejudicar o meu canal. Enfim, irmãos, o ancião falou tudo certo. Na congregação não tem evangelho, se prega prosperidade. Eu mesmo posso dizer que fiz muito isso, tá, irmãos? E induzido, porque nós somos induzidos, irmãos, tá? Nós somos induzidos por coisas que muitas das vezes nós mesmos não entendemos, irmão. E tem coisas que são Deus que opera em nós, porque nós já estávamos destinados a uma obra de salvação. Somos melhores? Não. Ninguém é nada, somos todos não temos mérito. Irmão, a palavra de Deus já diz claro, irmão. Aí alguém interpreta uma coisa de uma forma errônea, porque não compreende que sem Deus nós nem condição teríamos de conhecer Deus. Quanto mais de escolher o caminho que temos que tomar. Essa escolha do caminho, da porta que nós devemos entrar, irmãos, é uma predestinação divina. Aí você vai dizer assim, então não precisa pregar mais o evangelho. Não, precisa. Porque Deus mandou. Deus mandou, a gente precisa pregar. Porque se você não pregar, aquele que é para ser, não virá. E aí
o que vai acontecer? Né? Ou se é para ele vir, ele vai vir por intermédio de outro, e você fica em dívida, não é? Irmãos, e só vai vir aqueles que Deus quiser também, não é? Nós não pensamos que nós temos condições de escolher, não, eu vou pegar aqui, eu vou escolher aqui. Não, não tem, irmão. Essa escolha quem faz é o Espírito de Deus em nós, quando nós começamos a entender, quando nós começamos a ler a palavra, o Evangelho. É o Evangelho que é a nossa bússola, irmão, não é outra coisa. É a palavra de Deus que nos encaminha. Tudo é Deus. Tudo é o Senhor, irmãos. Certo? Não existe nada que não seja o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Um momentinho, irmãos, eu estou com um problema aqui que enrolou tudo isso aqui, irmão. Eu vou arrumar aqui. Dizendo tudo é o Senhor, irmãos. Aí o irmão fala assim, não, mas tem que ser fiel. Está escrito, sede-me fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então depende de alguma coisa da nossa fidelidade. Agora eu vou mostrar para você e vou provar para você que nós não somos fiéis, mas que nós também temos condições de ser fiéis através de Jesus Cristo. Quer dizer, a tua fidelidade, ela não depende de você. Ela depende de Jesus Cristo em você. Se você nega a existência de Cristo no teu ser, você está negando a fidelidade. Então, ser fiel é ter Cristo. Sede-me fiel, tenha Cristo dentro de você até o fim. Ser fiel, irmãos, não é as nossas obras materiais que vai nos fazer fiéis. Porque se fosse assim, qualquer um, irmãos, que fosse bonzinho, que tratasse o outro bem, que fosse religioso, mesmo sendo um ateu, mas ele é fiel à sua esposa, é fiel no seu trabalho, e ele respeita as outras crenças, mas ele não acredita que Deus existe, mas em tudo ele tem aquele cuidado para fazer as coisas certinhas no seu trabalho, mas ele não tem a fidelidade que é Cristo. Quem é a verdadeira fidelidade? Quem é a verdadeira obra de Deus? Não é Cristo, irmão? Então, sede-me fiel até a morte. Esteja em Cristo Jesus até a morte. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. Esta é a fidelidade, irmão. Não é a fidelidade da nossa personalidade humana. Esta fidelidade humana, ela falha, ela erra, ela transgride, ela peca. Ela faz, irmãos, muitas das vezes, até no olhar. A fidelidade humana, irmão, ela não é capaz de levar-nos a Deus. Agora, em Cristo, nós temos nele a fidelidade. Sendo fiel a ele, através dele, porque não somos mais nós que fazemos. Aí, quando recebemos a Cristo, presta atenção, você entender, quando você recebe ele como seu Salvador, não é que você só está aceitando ele, ele também aceita você. Porque está escrito, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E agora, irmão? Explica isso. Como posso contestar? Foi o Senhor Jesus que escolheu eles. Não, eles tiveram livre-arbítrio, eles que escolheram o Senhor. Não, foi o Senhor Jesus que escolheu ele. Então, como é que pode, então, aquele que entrar pela porta estreita, aquele que entrar pela porta larga? Irmão, é tudo o Senhor Jesus que encaminha, irmão. Se aquele foi pregado para ele, para a condenação dele. Muitos vão ser pregados o evangelho, não é para salvação. Muitos vão receber a palavra para sua própria condenação. A verdadeira fidelidade é ter Cristo no seu ser. É crer que ele está em você e que você está nele. Se você não é fiel dentro disso, aleluia, você não recebe a vida. Por quê? Porque você já não era para receber. Já estava escrito que você não ia ser fiel a Cristo no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição, e você iria num tempo, logo você poderia então ser descartado, não por Deus, mas pelos seus próprios sentimentos,
da tua alma quando você despreza a Cristo, quando você nega a Cristo. Aí cumpre-se aquilo que Jesus Cristo falou: se vós negastes-me diante dos homens, eu também vos negarei diante do meu Pai que está no céu. Então você vê que a fidelidade, sede-me fiel até a morte, fidelidade, seja em Cristo, seja você em Cristo, seja Cristo em você até a morte. Você vai ter ele em você e você vai estar nele. Por isso que ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Aí você conhece a pessoa, irmão, quando ele tem Cristo e quando ele não tem Cristo. Não é porque ele escolheu, não é porque ele desejou, não é porque ele quis, porque não é por aquele, ou melhor, não é por aquele que corre, nem por aquele que corre atrás, não. É por quem Deus usa de misericórdia. Por que Deus usou de misericórdia? Por que Deus não usou de misericórdia por todos? Usou por todos, mas nem todos vão ser salvos. Porque já são raízes, já são plantas, irmãos, que já nasceram contaminadas e não receberam essa oportunidade de ter Cristo Jesus. Já estavam nos caminhos deles determinados, que eles não iam receber, que eles não iam aceitar. Quantas das vezes, irmão, a pessoa fala assim: não, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Você não escolheu nada, irmão. Quem escolheu foi Jesus Cristo. Aí você vem dizer que o calvinismo, que o arminianismo, que isso, que aquilo, irmão, isso daí é tudo fábula para você ficar contrariando uma teologia, irmão. Porque se você for olhar, a congregação, irmão, ela também segue uma linha teológica, irmão. Ela pode dizer que não segue, mas ela segue. Ela tem uma teologia, vamos dizer assim, de prosperidade. Você vai num culto, é que nem o ancião falou: Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai fazer uma obra. O que é isso aí, irmão? Você pode não ter estudado, mas você está fazendo o que um teólogo da prosperidade faz, o que ensina. Você está pregando só aquilo que é, e aquilo que não é, que ainda, ou melhor, aquilo que vai ser, você deixa por último. E muitos poucos que fazem isso, que pregam o verdadeiro evangelho. Por isso que o ancião falou, ele falou lá na pregação: verdadeiramente nós não pregamos o evangelho. Porque você vai numa igreja, se prega uma coisa, você vai no outro dia, é que Deus vai virar o cativeiro, certo? E você vai em outro momento, você vai virar o cativeiro. Você vai no outro culto, é a mesma coisa. E passa ano, e vem ano, e não acontece nada. O que é isso? Não é mentira? Irmãos, profetizaram para mim que eu ia ser diácono. Profetizaram para mim, irmãos, que eu ia... Ih, irmão, tanta coisa eu nem vou falar aqui, porque eu acho que nem vai trazer edificação. Né? Quantas coisas... Profetizaram para minha esposa coisas... Olha, sinceramente, irmão, não tem lógica. Mas da onde vieram essas profecias? Da onde vieram essas pregações? Da onde vieram... Foi do sentimento da carne, da emotividade, da emoção. Eu não quero dizer que tudo é assim, eu não posso generalizar, porque eu sei que tem pessoas, irmãos, que têm um raciocínio, como eu vi esse ancião, quando ele falou que realmente ele bateu de frente com o sistema. Vamos ver se ele fica. Ele pregou esses dias aí, vamos ver se ele fica, porque o que ele falou é verdade. Eu fui ancião e eu sei que é assim. E tem mais, tá? Que eu vou contar para vocês. Eles não querem que você leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia... Irmão, eu vi um ancião aí dos antigos, que eu não vou falar o nome dele, que eu respeito ele, a idade dele. Isso é independente de crença, ou de religião, ou de igreja. Eu aprendi a respeitar aquelas pessoas que são mais velhas do que a mim, certo? O irmão disse que sobre o calvinismo e quis dizer que a pessoa estava incentivando o pecado. Irmão, nunca, isso é uma mentira, aquela esdrúxula, nunca o calvinismo vai colocar na cabeça da pessoa que ela pode pecar, que Deus perdoa, pode pecar, que Deus perdoa. Não,
Ao contrário, ela prega contra o pecado. Se a pessoa peca e peca e peca, é porque ela não era nada, já não era predestinada a nada. Ela pode até dizer que é calvinista, mas ela não era nada, ela não é. Porque João Calvino não concordava com o pecado. Mas ele acreditava que aquele que estava, aleluia, com o nome escrito no livro da vida, não ia perder. Irmão, eu digo uma coisa para vocês. Será que Deus, medita nisso, irmão, não sabe quem é dele e quem não é dele? Só isso daí eu faço uma pergunta. Será que Deus não sabe? Ah, então não precisa pregar o evangelho? Precisa, porque também você foi predestinado para isso. Foi escrito. O apóstolo Paulo disse assim, eu prego o evangelho porque foi me imposta essa responsabilidade. Quem deu para ele essa responsabilidade? Foi Deus. Ele tem que cumprir. Eu posso pregar para uma pessoa que é ateu e ele não crê, nunca vai crer. E eu sinto que ele não vai crer, mas eu tenho que pregar para ele. Porque aí naquele dia ele vai ser condenado pelas palavras que ele ouviu. E aquele que prega também, irmão, se ele também não está dentro daquilo que ele prega, está escrito, pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmão, não desprezemos essa ideologia calvinista. E também, irmãos, eu sou sincero e eu vou ser bem sincero com os irmãos. A congregação cristã no Brasil, ela tem uma linhagem diferente. Eu ouvi o irmão falando lá que as pessoas querem ler a Bíblia, que através da leitura da Bíblia elas acham que vão se salvar. E não vão, irmão. Se não fosse a Bíblia, você estaria pregando o quê? Se não fosse a Bíblia, o que você pregaria, irmão? Eu admiro, assim, uma pessoa tão inteligente usar desse termo, porque a Bíblia, que é a bússola, que é o GPS hoje, né? Mas hoje quase não se usa a bússola, que é o GPS do navegador. É através dela que nós conhecemos a voz do nosso pastor. É através dela que nós aprendemos a ter essa fidelidade. Porque teve um ancião que falou uma coisa certa. Eu não sei o nome dele, é um senhor já de idade. Ele falou, esse negócio de dizer que é firme e fiel não está certo. E é verdade o que ele falou, não está certo mesmo. Firme e fiel é Jesus Cristo. E se nós estivermos ligados nele, nós ficamos firmes e fiéis nele, na pessoa dele, que está em nós. Porque na nossa própria carne não há nenhum tipo de fidelidade. Não tem como nós escolhermos nada. Se Deus não estiver atuando no centro do nosso espírito, no âmago da nossa alma, qual é a nossa escolha? Quem pode guiar a nossa alma a não ser o próprio Espírito de Deus em nós? Por isso que quando uma pessoa abandona, ou melhor, quando uma pessoa apostata da fé em quem? Na obra salvadora de Jesus Cristo. Não é da igreja tal ou da igreja B, porque a igreja tal e a igreja B, ela pode conter nela muitas heresias, as quais, irmão, pode levar o homem à perdição, mas aqueles que conhecem as Escrituras vão discernir que ali o Espírito Santo não habita mais. Por isso o desespero, por isso aquele desespero de querer provar para os outros que Deus está ali. E que essa teologia é errada. Aonde você não estudou nada, não entende de teologia nenhuma, e você fala coisas que você não compreendeu. Porque em nenhum lugar, esse teólogo falou para a pessoa que ela pode pecar e ela vai para o céu do mesmo jeito. Não. Ele apenas falou que aquele que é predestinado à salvação não vai perder a vida eterna. Isso daí, irmãos, eu posso dizer para o irmão, se o Senhor te elegeu desde antes da fundação do mundo, me explica agora. Vinde bendito de meu Pai, porque fostes eleitos desde antes da fundação do mundo. Quem falou isso não foi o Calvino. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Vamos ver se está escrito mesmo, irmão.
Glória ao Senhor, aleluia. Vou ver aqui, irmãos, o capítulo que está. Vou abrir aqui no computador para mim não ficar procurando, demorando muito. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Esse versículo já derruba toda essa ideologia que esse ancião falou aí lá no Brás. Derruba tudo, irmão. Só isso daí. Aí como é que ele vai me explicar isso daí? Que a pessoa tem que escolher. Escolher o quê? Vinde, bendito de meu Pai. Eu vou buscar aqui agora, irmão. Perdoe. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Vamos ver se é isso mesmo, irmão? Vamos ver. Vamos na Bíblia. E quer dizer então que a Bíblia não vai salvar. Através dela nós não encontramos salvação. Nós temos que ter obras, temos que ter qualidades, temos que ter não sei o quê. Pelo amor de Deus, temos que ter livre-arbítrio, temos que saber escolher. Nós não sabemos escolher nada, irmão. Como é que uma pessoa que a cabeça dela não funciona pode ser salva? Você sabia que a pessoa pode ser louca? E está escrito, até os loucos entenderão o caminho. Por quê? Explica isso. Foi eles que escolheram? Não é louco. Como é que ele escolhe alguma coisa? Ele não escolhe nada, mas se for para ele ser salvo, ele vai ser salvo. Ele vai, mesmo doido, mesmo louco, ele vai lá onde que tem que ir. E ele, mesmo que ele não entenda nada, mas ele vai entender que Jesus Cristo salva. Só isso daí, irmão. Já basta. Agora vem pregar coisa que não existe. E o povo não entende, não lê, fica com medo de buscar o conhecimento. Acha que é um pecado, que ler a Bíblia é só ler mesmo, não se aprofundar, porque senão vai deixar a igreja. Irmão, se você se aprofundar, você deixa mesmo, porque não tem evangelho na congregação. O ancião pregou, pega aí outro vídeo, vê lá, ele que pregou, não fui eu, irmão. Se fosse eu, vocês iam chamar de mentiroso. Será que ele também se chama? 25 de Mateus 34 a 45, versículo 34 a 45. Vamos ver, irmão, então? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Então já estava preparado o reino para eles desde a fundação do mundo. Será que Deus não sabia para quem era que ele estava preparando o reino? Quer dizer que Deus não sabe. Como é que está escrito lá que Deus já sabe o fim, antes que o fim aconteça, está revelado lá em Apocalipse. Ele falou para João que Apocalipse 7, vai lá, Apocalipse 7, vamos ver, irmão. Irmão, não adianta você vir com estratégia, não adianta você vir com coisas, tem que vir na Bíblia, irmão. Por isso que a suficiência de salvação é a fidelidade de Cristo e a obra de Cristo na cruz. E nós, para sermos fiéis até a morte, somos fiéis através de Cristo, não através de nós. Quer dizer que a nossa fidelidade não é nossa, é Cristo que está em nós. Quando Cristo deixa de estar no homem, o Espírito Santo deixa o homem se torna um infiel. Está entendendo? Mas ele se torna porque ele já tinha que se tornar. Ele tinha que tomar a água para depois ele sair fora e deixar Deus e ir para outro caminho, para feitiçaria, para coisas diabólicas onde não crê no Deus vivo. E aí, esse daí já não era para ser salvo, já estava determinado que ele ia passar por um determinado processo, que nem Judas. Judas não estava ali? O Senhor Jesus não falou: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Quantos que são filhos da perdição hoje? Judas também escutou o evangelho, Judas também expulsou demônio, Judas também pregou. Está entendendo, irmão? Judas não foi fiel? Ele foi fiel em Cristo, mas depois ele deixou a fidelidade de Cristo e trocou por 30 moedas de prata. Está entendendo, irmãos? Glória ao nome do Senhor. 7 de Apocalipse está dizendo assim: depois olhei e eis que aqui vi uma multidão, a qual, versículo 9, aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e línguas,
que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Eu pergunto para você, como é que Deus já sabia? Como é que Deus mostrou para João aquilo? Será que ele não sabe quem estava ali? Pergunte você mesmo e responda a você mesmo. Então você coloca um limite em Deus e coloca uma capacidade no homem dele escolher o que ele quer. Irmão, se o homem escolher alguma coisa errada, é porque ele já não era para estar no lugar certo. O que João falou? Eles estavam conosco, saíram de nós, porque já não eram de nós. Não é isso que está escrito, irmão? Glória ao nome do Senhor. Vamos ver mesmo qual versículo que é esse? Vocês entenderam uma coisa, irmão? Eles estavam conosco, saíram de nós. Vamos ver aqui. João 2, versículo 19. Vamos lá, em João 2, primeira epístola de João, versículo 2. Então, não tem nada de diabólico, irmão. Não é que você vai ficar pecando. Isso aí é tudo mentira, irmão. Irmão, você nunca vai ver o irmão lá dizer, esse saudoso que já morreu, dizer isso. Tem erros teológicos? Tem coisas que você não concorda? Tem, mas na sua igreja tem, em qualquer lugar tem. No arminianismo, a congregação, ela tem tendências. Eles falam que não estuda, mas ela tem tendências. Porque para explicar o que o irmão explicou lá, ele tem que ter estudado. Ou Deus revelou para ele. Agora, ele não quer que você estuda. Presta atenção, irmão. Será que você não está percebendo, irmão? Olha, tem que ser uma pessoa bem assim, sem conhecimento. Porque como é que o irmão vai lá no Braz, explica a teologia de João Calvino e colocou lá coisas que não tem nada a ver, porque você não conhece, então ele vai te ensinar e você vai falar amém, certo, irmão? E eu não estou aqui defendendo nenhuma teologia, eu estou defendendo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Segundo esse teólogo, ela é a palavra de Deus. Segundo a congregação cristã no Brasil, ela contém a palavra de Deus. Então é claro que ele vai dizer que você tem que ter uma escolha. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um jornal, ou vou jogar fora a Bíblia, eu vou queimar porque eu não preciso, porque sem Bíblia mesmo eu vou ser fiel a Deus. Pelo amor de Deus, onde vai parar isso? Capítulo 2, versículo 19. Vamos ver aqui, irmão. Fico com pena, irmãos. Eu não gostaria de estar falando isso, tá? Mas eu tenho que falar, porque tem irmãos que eu conheço, que são meus amigos, então eu vou passar esse assunto para vocês. Ó, filhinhos, ou melhor, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste quem são, que se manifestasse que não são todos de nós. Explica isso aqui, irmão. Eles estavam com o Senhor Jesus Cristo, quer dizer, com a fidelidade, e de repente eles abandonaram. Sabe de quem que João estava falando aí? Ele estava falando de uma doutrina que pregava que Jesus Cristo, ele veio, mas ele não era divino. Ele era um ser humano, um profeta. Que Deus mandou ele, sim, mas ele não fora gerado pelo Espírito Santo. Porque eles acreditavam, essa doutrina, essa heresia que surgiu lá, que o Espírito não podia ter comunhão, não podia ter essa junção com a carne. Eles não entenderam que o Senhor não precisa ter... eu fico até com vergonha de falar isso. Não precisa ter toque humano ou toque de algum espírito, não. O Senhor apenas falou, você vai ficar gestante e pronto, ela já ficou. Só falou. A palavra de Deus é a semente, irmão. Ele faz da rocha sair água. Ou não faz? Ele faz do céu cair o maná. Então tudo o que nós estamos passando, Deus já sabe. Porém, nós temos que pregar. Então não vou mais para a igreja se for para mim ser salvo. Você pensou assim? Eu não vou mais servir a Deus, vou ficar...
Eu não estou dizendo ir para a igreja, porque hoje está difícil para ir para qualquer igreja, viu, irmão? Tem que ter cuidado. Mas eu quero dizer assim, então não preciso fazer mais nada, não vou mais esforçar, porque não é por obra mesmo. Irmão, não é assim, irmão. Você tem que entender, você tem que ser fiel em Cristo. O que é Cristo? Ele é uma pessoa que perdoa, que ajuda o necessitado, que cura o enfermo, não é? Ele é uma pessoa que dá água a quem tem sede, é um ser divino, é o verdadeiro Deus, né? Ele é tudo, sem ele nós não estaríamos aqui, nem você aí. Então você tendo essa fidelidade nele, é porque você tem ele. Então na verdade não é sua fidelidade, é a fidelidade dele em você, que faz você ser fiel, pelo espírito da fidelidade que ele colocou dentro de você. Mas se você não for predestinado para isso, você fica só um pouquinho, daqui a pouco você está fora, porque o Senhor se ausenta. Porque eram de nós e saíram de nós, porque estavam conosco, saíram de nós, porque já não eram de nós. Você está entendendo, irmão? Então, a porta estreita, tem que escolher. Olhai pela porta estreita e a porta larga. Qual que você quer? Se você for para ser, você vai escolher a direita, a porta da direita, a porta estreita. Se você for para não ser, você vai para a porta esquerda. Não é o seu querer, porque o seu querer te deixaria inerte. Quem é o homem? Se ele era caído, se ele era caído no pecado, que condições ele teria de se levantar? Quem pode levantar o homem do pecado? Só Jesus Cristo. E através do quê? Da leitura da Bíblia. Não vem dizer para mim que muitos querem estudar a Bíblia e se confunde e para. Irmão, a pessoa realmente que tem Deus, ou que tem o Espírito Santo dentro de si, não é falar a língua estranha, ou a língua dos anjos, ou a língua dos homens, não. É ter o selo do Espírito de Deus. O que tem o selo realmente, ele já está selado, irmão. Não tem como selar ele com outro sinal. Como que vai selar um que é selado por Deus com o sinal da besta? Não tem como. Se ele já foi selado por Deus, ele é selado por Deus e ninguém vai tirar ele, irmão. Não adianta. Veja Davi, a congregação fala que esse pecou, esse irmão pecou, não pode mais, ele tinha cargo, não pode mais exercer o cargo. É que ele não pecou e não pode mais tocar. Tudo uma falácia, tudo uma mentira, tudo um engano, irmão. Enquanto filhos de anciães aí fizeram coisa terrível, terrível. Teve um que me mandou uma mensagem, que ele peca com todo mundo, mas o importante é ele estar firme na graça. Ele quis dizer, importante ele estar dentro da igreja. Mandou, eu não sei se ele é filho de ministério, eu não sei. Mas esse mandou. Será que é mentira dele? Será que ele não é crente? Ele mandou no comentário, irmão. Não sei se ele já apagou. Que eu não entendo nada de Bíblia. Porque ele, como ele recebeu a graça de Deus em Cristo, ele pode pecar a hora que ele quiser. Porque é importante ele estar na graça. E estar na congregação. Porque a congregação é a graça. Isso está certo. Agora dizer que nós temos que ler a Bíblia, meditar. Esquece que o que significa examinar, irmão? Você esquece. E aí o irmão vem aí na internet e prega sobre a teologia de uma maneira assim até bem clara. Só que ele misturou. Como é que ele sabe? Deus mandou um anjo de noite para ele, revelou. Mentira, ele estudou. E você não pode. Porque se você estudar, você vai ver. E não é interessante. É que nem no romanismo. Por que a Bíblia ficou presa lá? Por que houve a reforma? Ele falou até da reforma. Houve a reforma, irmão, simplesmente para que nós também tivéssemos a nossa Bíblia hoje aqui, ó. Infelizmente vão colocar outra Bíblia que daqui a pouco eu vou colocar um vídeo sobre ela. Eu tenho até vou colocar a voz também de uma pessoa falando sobre a Bíblia. E esta é uma das Bíblias ecumênicas, mas eu acredito que tem outra, porque eu já vi outra. Eu não sei se é esta que foi corrigida pela inteligência artificial, essa que eu vou colocar. Mas tem uma que está sendo corrigida pela inteligência artificial. Eu tenho até um vídeo sobre isso, porém, irmãos, eu não sei se eu posso colocar esse vídeo porque não é meu, mas eu posso colocar o som dele sim,
e eu vou tentar colocar para vocês entenderem. Irmão, não vai atrás de conversa. Você quer ficar aí? Fique, mas leia a Bíblia. Busque de Deus. Procure o ancião que pregou a verdade aí. O ancião que pregou, respondendo. Vai no canal do irmão Josafá. Vai lá. Ele tem lá, irmão. E você vai entender o que eu estou falando aqui. Estou indicando o canal dele. Tá? Peço oração para os irmãos, que amanhã, ao meio-dia, mais ou menos 1h, meio-dia do Brasil, eu estarei, 4 horas da tarde aqui, eu estarei numa live com o irmão Júnior. Ele vai fazer uma live sobre ecumenismo. Eu não sou nenhum expert, irmão, mas eu só tenho uma pessoa simples, né? Mas eu vou falar o que eu sei, né, irmãos? O que eu sei, o que eu estudei, no pouco que eu aprendi, né? E se eu quisesse resumir, eu resumi em 10 minutos, mas eu quero entrar em outros assuntos se ele me perguntar, né? Então, orem por mim, e quem quiser participar, né? O irmão Júnior, tá? Ele vai colocar lá no canal dele e eu vou fazer, ele que vai fazer comigo, né? Não é, irmãos, eu quero deixar claro, eu não sou nada, tá, irmão? Pelo amor de Deus, eu não tenho inteligência, eu não tenho nada, irmão. Eu nunca. O que eu tô falando aqui, colocaram aí no comentário, ô santão, sabichão. Eu não sou santo, coisa nenhuma, irmão. Santo é Jesus Cristo. Eu sei que o irmão falou brincando, a irmã, sei lá. Eu não sou nada, irmão. Eu sou talvez até menor do que todos vocês, irmão. Apenas eu quero o bem de vocês. Eu também não estou denegrindo a imagem de ninguém, nem do ancião que falou, porque eu nem falei o nome dele. Vocês procurem aí se vocês quiserem, irmão, tá? Se vocês não quiserem também, não façam. Entende, irmão? Façam o que vocês sentirem. Eu não estou pedindo ninguém para entrar aqui no canal. Entre se quiser, entendeu? Se não quiser também não entra. Faz o que você sentir, você é livre. Eu acredito assim, irmãos. Nós temos que ser livres. Em Cristo há liberdade. O Senhor Jesus Cristo nunca nem forçou ninguém para ficar com ele. Uma vez ele pregou tão difícil, tão duro, que alguém falou assim, mestre, o povo está indo tudo embora. Senhor Jesus, vocês não querem ir também? Está entendendo, irmão? Então a congregação cristã aqui, ela não está pregando o evangelho. Salvo alguns que infelizmente estão entregando o ministério. Então, por que eles estão entregando? Porque pecaram, porque eram pessoas do mal. Não vi nenhum deles falar mal da congregação. Mas eu tenho certeza que aqueles que são idólatras do templo vão falar mal desses irmãos, vão dizer alguma coisa que ele pecou, ou que ele fez isso, ou que ele fez aquilo. E mesmo que ele tivesse feito qualquer coisa, irmão, se eles são do Senhor, eles não vão fazer mais, eles vão pedir perdão e Deus vai perdoar eles e eles vão servir a Deus ainda com muita alegria, porque tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, se tem algum lugar que tem misericórdia é só em Jesus Cristo, porque na congregação não existe misericórdia. Você fica lá 10, 20, 30 anos e acabou a carreira. Eles não sabem fazer como... tinha um pregador, eu posso até falar, eu não me lembro agora o nome dele, acho que é Jim Swagger, né? Muito famoso, assim, famoso no sentido conhecido, né? E ele teve lá o seu momento de escorregão. O que fizeram? Jogaram ali fora? Mataram ele? Não, irmão. Abraçaram ele, a esposa dele perdoou ele. Olha que coisa maravilhosa. E ele ficou em tratamento, até passou por um processo de tratamento. Por certo, até teve psicólogos para ajudar ele. Houve arrependimento. Ele se ajoelhou diante de uma multidão, chorando, pedindo perdão. E depois de muito tempo, não foi muito tempo, não muito não, mas logo ele voltou de novo e todo mundo aceitou ele. Por quê? Porque aprenderam o que é a misericórdia. A congregação não. Deus pode fazer o milagre que for na tua vida. Você pode orar e ressuscitar um morto. Eles vão dizer que é o diabo, porque você não estava lá. Agora eles lá pregam coisas que não são de Deus, heresias, e aí o diabo opera também milagre, faz maravilha. Aí eles falam, tá vendo? É porque estava aqui, é porque era daqui. Aí eles fazem. Aí diz que é Deus, né? Interessante, né, irmão? Pregam coisas antibíblicas, que nem a consubstanciação. Isso é antibíblico, irmão, não existe.
Isso aí foi uma doutrina que veio do romanismo e depois ela mudou, irmão, para consubstanciação. E, quer dizer, todo ano eu oro pelo corpo do Senhor, que é o pão, pelo pão e pelo cálice, que simboliza o corpo do Senhor, né? E todo ano tem que enterrar. Vocês sabiam disso? O ancião tem que pegar aquele resto de pão e tem que ir lá enterrar. Quer dizer, como é que eu posso sepultar Jesus Cristo de novo se ele já ressuscitou? Pensa aí, irmão. Quer dizer que eu sou culpado do sangue dele quando eu estou sepultando ele. Ele morreu por mim, por minhas culpas. Mas eu jamais quero que ele seja sepultado de novo. Agora tem gente que gosta, né, de quer ver o Senhor sepultado, descaracteriza a Bíblia. Daqui a pouco, vocês querem saber uma coisa? A congregação vai fazer uma Bíblia só para ela. Aí vai tirar tudo que ela não quer e pronto, e quem quiser ficar lá, que fique. Quem não quiser, Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Vocês vão me xingar, vão achar ruim, mas eu não estou falando mal de ninguém, não estou falando mal do povo e nem do ministério. Estou falando a verdade, e quem fala a verdade, irmãos, eu acredito que não está errado diante de Deus. Estou esclarecendo que nós não podemos também desfazer de nenhuma teologia, porque a congregação, ela segue uma linha teológica. Isso não vem dizer para mim que não, porque segue. E tem anciães, tá, que estudam teologia. Tem anciães, que eu sei, tá, irmão? E ó, há muito tempo, quando eu era menino eu já sabia. Um ancião que Deus já recolheu, que era no lugar onde eu congregava, ele fez um curso completo de teologia, é teólogo. Era ancião. E aí? E você não pode estudar nada. Você tem que ficar na ignorância, quer dizer, não no sentido ignorante de te xingar, tá? A ignorância no sentido de conhecimento. Você tem que ficar sem o conhecimento para não te ofender, tá bom? Eu não quero ofender ninguém. É porque você falar ignorante, dá a impressão, quando você fala assim, esse irmão é ignorante. Aí é diferente. Agora fala assim, ó, irmão, eu ignoro isso aí, eu não tenho conhecimento. É diferente. Olha a forma de tratamento. É a mesma forma que quem entra num comentário já usando o comentário para atacar. Eu não faço isso. Eu estou falando a verdade. Agora, se a pessoa vir me atacar, irmão, eu não vou pagar com a mesma moeda, mas eu vou fazer um vídeo e você vai alimentar o meu canal, porque o seu conteúdo herético vai me dar condições de eu criar outro vídeo. E quanto mais você falar, mais vídeo vai ter. Eu vou buscar a heresia que você falou e vou mostrar para você e para o mundo todo, para quem vê o meu canal, que só Jesus Cristo é capaz de salvar o homem através do conhecimento também literal e espiritual, primeiro espiritual e também literal das Sagradas Escrituras. Deus abençoe e fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.